vai ser muito difícil para mim gravar esse episódio hoje, porque nas últimas semanas eu tô pela violência. Ah, mas o mundo já tá em guerra, o caos já tá sendo instaurado, não sei o quê, nananã, nananã. Sim, eu entendo isso. Ah, mas a gente não pode mais trazer violência para o mundo e tal. Sim, só que eu sou mulher, entendeu? E as coisas que eu tenho visto contra as mulheres nas últimas semanas me faz pensar o quê? Se a gente enfiasse a mão na cara, ah, o cara falou um negócio atravessado com você, você já desce uma porrada, um negócio, um taekwondo, um golpe de jiu-jitsu, ia ficar com medo, ia ficar mais ligeiro, entendeu? Ah, que a mulher, ai, minha mulher tá me traindo, que não sei o que, porque teve um caso horroroso aqui de um cara que achou que a ex-mulher, que a mulher, sei lá, eu acho que era ex-mulher, tava traindo ele, matou os filhos e se matou. Que Eu vi isso, isso. E sabe? culparam a mulher, né, nesse negócio aí. É, e a mulher não conseguiu nem ir ao velório dos filhos, porque, enfim. Então, assim, eu tô muito pela violência, tá? Eu tô agressiva, eu tô desse jeito, então a gente tem que ser muito honesto com o nosso ouvinte que conhece a gente, tá? Então, assim, ai, Cíntia, tá acontecendo tal coisa, você acha que eu vou pela comunicação não violência ou enfio a mão na cara da pessoa? O que que eu vou falar? Enfia a mão na cara da pessoa, é assim que eu tô. Ah, mas você é psicóloga? Sim, mas eu tô o quê? Eu tô com o estômago revirado, entendeu? Porque ser mulher brasileira o negócio tá complicado. É isso que eu queria dizer. Dito isto, vamos ao tema. Desabafar é muito importante. Ah, é muito importante desabafar no começo do episódio, entendeu? Então, se você tá pela violência, é mulher, porque assim, se você é homem, você não tem que estar pela violência. Já começa por aí. Porque você viveu a vida inteira na violência. Contra quem? As mulheres. Eu acho que agora é a nossa hora da revanche, entendeu? E claramente o Bruno não vai discordar. Por quê? Porque eu tô pela violência. Eu não vou discordar porque conheço você e você está certo, assim. Ai, meu Deus. Bom, Apesar dito de isso, morar em outro país, continuo me cagando de medo de você. Vai pegar um avião e vai bater na minha porta. sabe, não me provoca, hein? Pra eu baixar aí. Então, dito isso, qual que é o tema, Bruno, de hoje? Acho que é melhor você apresentar. O tema de hoje, Cintia Cruz, é relacionado a esse amor todo que você está propagando pela violência. O amor pela violência. Também é possível o amor pela violência. Podíamos até chamar o episódio disso, o amor pela violência. Mas, Cintia Cruz, o tema de hoje veio em que anotamos no tema do episódio passado. Então, os últimos três episódios, os últimos dois, incluindo esse aqui, são meio que relacionados. Então, caso É, você. Vão verdade. estar aqui na descrição, caso você queira entender essa linha. São episódios completamente separados, mas essa linha de sentimento veio de dois episódios passados e esse é o terceiro. Talvez apareça mais um tema nesse episódio aqui também. Mas o tema de hoje, que eu estou aqui enrolando, que é relacionado a feedback positivo, feedback negativo, como estamos acostumados ou mal acostumados a só ter pessoas que concordam com a gente se relacionar com pessoas que a gente concorda com elas, e como está mais difícil encontrar pessoas que a gente discorda, mas não queira partir para violência e vice-versa, e como é importante conseguir conviver com pessoas que discordam da gente e que a gente discorda delas, porque a gente não precisa concordar em tudo. Concordar em tudo é chato. Como que acontece? Não vou dar spoilers aqui, vou só manter nisso. Esse é o tema. E a gente percebe cada vez mais, com rede social, com tudo isso, que a gente vai criando essas bolhas, né? De gente que concorda, gente que pensa igual e gente que elogia, né? Que de alguma maneira você está sempre sendo validado pelo ambiente que você tá, né? E que é muito confortável, gente. Ninguém aqui está falando que não é. Não, não é maravilhoso você sentar para conversar e todo mundo. Ai, aham, sim, é isso, gênia, arrasou. Nossa, que insight incrível e tal. Lá, é confortável, né? Só que, assim, o que que acontece? Se a gente for pensar na nossa construção como pessoas, né? Na construção da nossa forma de pensar, do nosso repertório e tal. É muito comum acontecer de você ter um crítico interno forte, de você ter crenças centrais muito voltadas para a insuficiência. Quem nunca se debateu aí, deu de cara com o síndrome do impostor, de achar que não dá conta, que não é suficiente, que não sabe tudo que deveria saber e tal. Então, quando a gente tem essas crenças internas de insuficiência, eu já não acho que eu sou boa o suficiente, eu acho que eu não dou conta e tal, e o outro vem e me valida, e elogia, e fala que eu sou incrível, que eu sou maravilhosa, que eu arraso,
isso me dá uma anestesia emocional, porque eu tô aqui dentro, ai meu Deus, eu sou ruim, eu sou não sei o quê. Vem alguém elogia, vem outro elogia, nossa, dá um. Ai, então tá, que bom, né? Assim, esse externo tá dando uma coisa que eu internamente não consigo dar porque eu não acho que eu sou suficiente. Só que, quando a gente tá nesse contexto fofinho, favorável e gostoso, a gente não cria nenhuma fricção, né? Assim, você não tem atrito, a coisa vai acontecendo como tem que acontecer e pronto. Só que sem fricção não tem ajuste e sem ajuste não tem crescimento. É muito difícil crescer se você não tem essa fricção. Você só melhora os seus argumentos, você só melhora a sua lógica cognitiva quando alguém contesta, quando você está falando, não, porque eu acho que isso é totalmente certo, né? Eu tô aqui falando, é porque eu tô pela violência, isso aqui, e aí alguém vem e fala assim, tá, mas se os homens fossem nessa mesma linha, eu vou falar, não, mas os homens sempre foram nessa linha. A violência sempre foi o caminho do homem. Ah, mas isso não sei o quê, eu vou pensar num outro argumento. Ou a pessoa vai desmontar meu argumento, vai falar assim, já tem violência demais no mundo, acho que não é por aí, que você... Enfim, a coisa vai levando a gente por um outro caminho de pensar, né? É, tem uma... Nossa, estou falando demais, mas só para completar. Não Continue, tá deixa o Bruno maravilhoso. falar um segundo. É, na neurociência, a gente sabe que os novos caminhos neurais, eles acontecem quando você é contestado. Então, assim, quando você... Por isso que o processo terapêutico, ele usa muito a pergunta, o questionamento, né? Porque quando você olha para o cérebro, né, num exame ali, um cérebro em funcionamento, quando a pessoa, ela recebe um conselho quando alguém diz para ela o que ela tem que fazer, os caminhos neurais que acontecem ali, eles seguem o que já está posto. Sabe? A luz que corre ali, né? Esqueci o termo correto, mas enfim, né? O cérebro, ele vai Atividade seguir ali o neural mesmo. ali. Isso, né? Os circuitos ali, né? Agora, quando você questiona alguém sobre alguma coisa, ao invés de você dar conselho, né? Ao invés de você falar, vai por aqui, você fala, tá, mas por que não tal coisa? E você já tentou isso? E tal coisa assim, como que foi pra você e tal? Caminhos novos vão se criando para ela conseguir responder. Então, gente, se você está num ambiente que só te valida, você entende que não tem como você criar caminhos neurais novos, porque só está seguindo a sua lógica de pensar, isso não vai fazer você crescer, né? Você não ganha repertório mental, não vai ganhar nada disso. Eu penso por um lado também, como quando às vezes nós crescemos em ambientes hostis, os nossos caminhos mentais já estão, não todos criados, né? Porque não são todos criados, vão continuar sendo criados por muito tempo. E, mas como também a gente fica super reativo, né? Porque eu sei de mim que eu, eu cresci em ambientes em que eu sentia que a negatividade ou o ataque era maior do que a concordância. Então, até quando pessoas concordam comigo, eu sinto que a pessoa eu vou mais pra reatividade. E aí, quando a pessoa concorda, eu tipo assim, mas como assim você concordou? Mas você tinha que discordar, porque a gente tinha que sair no soco pra resolver isso aqui. Tinha que, não no soco literalmente, né? Mas a gente tinha que ter um conflito aqui pra resolver. E me fez refletir. Eu não tinha refletido sobre essa parte antes, do como também existe esse lado do que nós crescemos às vezes em conflito, estamos acostumados ao conflito e vamos sempre preparados ao conflito. Eu chamo, indo por esse outro lado que você disse, né? Que a pessoa está sempre positiva e sempre dando elogio. Eu chamo de positividade tóxica, que é quando a pessoa só tem coisa positiva para dizer e coisa positiva para falar. A vida não é tão simples assim. A gente não pode ver nem só no negativo e nem só no positivo. A gente precisa dos dois lados. E essa fricção, vou dizer que não gosto de pessoas que discordam de mim, acho desnecessário, mas aceito que é preciso para que eu seja uma pessoa melhor, para que eu seja uma pessoa maior. Porque eu sei que quando pessoas discordam de mim, eu já fico na reatividade ali de tipo, já tenho que me preparar, já tenho que me defender. Como se realmente fosse uma defesa que acontece em mim, sabe? Pelo um Mas, padrão meu e tudo mal. mas você Aham. sabe que você especificamente, né? Eu falando assim, como alguém que convive e conversa muito com você e tal. É, mesmo quando eu discordo de você, você pode até ter essa reatividade internamente, mas a sua postura, assim, o seu comportamento
Normalmente é de muita escuta, de tentar compreender primeiro. Eu não sinto. Você pode ter essa reatividade interna, mas para fora, isso não aparece. O que eu sinto é que quando a gente discorda, você tem sempre uma postura do, deixa eu tentar entender aqui o que você está dizendo. Então, tem uma validação do que eu estou dizendo primeiro, e aí eu me sinto confortável para explicar e tal, e você faz perguntas, não sei o quê. E mesmo se você continua discordando, é, eu sinto que eu fui ouvida, sabe? Não tem Uhum. tipo, sabe quando uma amiga minha tava falando que ela se incomoda muito com uma pessoa que convive com ela, que ela já começou a falar, a pessoa já tá fazendo assim com a cabeça. Sabe? Já, Balançando, né, tipo, pros lados, né? tipo, meu Deus, me deixa terminar, que a pessoa já tá. E não é assim que, né? Você não tem esse comportamento. Então, eu acho que isso facilita muito o diálogo, porque eu vou sentir que, tá, eu fui ouvida, ele entendeu, ele pode continuar discordando, mas eu entendo que ele me deu espaço aqui, eu me sinto respeitada, sabe? Uhum. Eu Parabéns, sei. Bruno, você Opa, arrasa. obrigado. Maravilhoso. Obrigado, obrigado, terapia. Obrigado a todos os choros e o tempo investido. Mas eu sinto que essa reatividade minha, ela é diferente. Eu tenho ela dentro de mim, mas eu percebo justamente isso, que eu aprendi de que quando ela vem, eu espero para entender o que está acontecendo ali. Porque não é sempre que ela vem automático nessa reatividade, nessa coisa, né? Vamos dizer, no episódio passado, esse tema surgiu porque eu disse algo e Cynthia discordou imediatamente do que eu tinha dito. E era um pouco relacionado sobre isso, de concordar e discordar. Ela nem percebeu que ela tinha discordado comigo, mas eu até dei risada na hora, porque ela estava fazendo exatamente o que eu falei que a gente não faz na vida normal, né? Mas que aqui a gente consegue, né, ter de uma forma saudável essa discordância, de discordar de coisas. Mas como que a gente, de alguma forma, a gente não aprendeu isso, né? A gente não aprende a discordar. Eu lembro de relações com adultos que era, o adulto sabe mais, eu tenho que calar minha boca e tenho que fazer. Porque o adulto tem dois empregos para conseguir pagar as contas, porque o adulto não tem tempo. Então, quando a criança vem encher o saco, que ela não tá enchendo o saco, né? Mas quando ela vem pedir atenção e pedir afeto e tudo mais, tem adulto que não tem tempo. Então ele vai pela parte principal que é Pela faz o que eu digo imposição. porque eu que Ah, mando, pela imposição. Isso. E aí a gente cresce o quê? Que a gente cresce impondo. Alguém vai impor sobre a gente e a gente vai impor sobre alguém. E a vida vai ser esse conflito de eu imponho ou sou imposto. Ou vice-versa. E vai acontecendo. E quando que a gente aprende a conversar e a ouvir? Aí o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho a gente é coisa que tem que ser tudo positivo, que não pode discordar, que assim, tem que todo mundo concordar, que tem que fazer tudo que tem que estar certo, tudo positivo. É tipo, não, tem coisa no trabalho que a ideia é uma merda. E como é que você vai discordar? Ao invés de só fazer aquela ideia merda porque alguém mandou. A quantidade de ideia merda que eu já vi acontecendo no trabalho, porque justamente o trabalho é um outro ambiente onde discordar não é tão bem visto. Isso depende dos níveis, né? Quando a gente já está num nível mais elevado, existe uma discordância que é natural. Mas mesmo assim, a maior parte é quando o chefe maior fala, as pessoas vão concordar, ao invés de falar que aquela ideia é uma merda e por que que a gente está fazendo essa porcaria. Que você não precisa discordar assim com tanta violência. Mas volto à pergunta, em que momentos em que aprendemos a discordar e a discordarem com a gente sem que tenha um conflito envolvido? eu acho que, primeiro, a gente precisa entender que essa discordância não é um ataque pessoal. E esse é o risco de viver na bolha. Quando a gente vive na bolha, a gente entende que ser amado, ser gostado, ser benquisto é ser concordado. Então, tudo que eu falo, todo mundo concorda, isso é amor. E aí, quando o outro discorda, quer dizer o quê? Que isso aqui não é amor. Então, se não concorda, não gosta de mim, eu não tenho valor, eu não sei o quê. Então, esse é o risco da bolha. Porque aí a gente entra nessa dicotomia de que se concorda, me ama, se não concorda, me odeia, é um ataque pessoal. E aí você vai se defender como se a pessoa tivesse xingado a sua família inteira, ofendido todos os seus ancestrais e não é assim. Então, conseguir criar essa distância entre o que está sendo dito sobre o que é essa discordância, de não é sobre mim, né? Assim, não é sobre eu, pessoalmente quem eu sou, é sobre essa minha opinião específica, é sobre esse olhar específico que eu estou tendo sobre tal coisa, não é um ataque pessoal. Eu acho que quando a gente começa a entender isso, é mais fácil de ouvir o que está sendo falado.
de ouvir de verdade. Eu acho que, eu acho que isso é uma coisa que você faz muito bem. Você entende que na discordância, eu não tô falando mal do Bruno, falando que você é um idiota, imbecil, não sabe nada e tal. Eu tô só indo contra esse fiozinho que você puxou desse assunto. É uma coisica de nada, né, perto de quem você é. Porque eu acho que você avançou e evoluiu nisso, de conseguir, separar essas coisas, né? Uhum. Na maior parte do tempo, sim. E em outras partes, acontece só dentro de mim aqui, mas ninguém tá vendo que esse conflito tá acontecendo. E eu acho que é assim, tendo essa. Quando a gente consegue criar essa distância, que a gente também vai fortalecendo o nosso processo de autoestima. Porque você conseguir sustentar quem você é, o que você pensa, o que você gosta, independente da validação externa, é, a gente está falando de autoestima, né? De você dar conta de quem você é, independente dos outros falarem ou não, que isso é legal. É, E é tão libertador, né, Bruno? Você é, conseguir avançar sem precisar dos outros falando, ó, joinha, arrasou. Eu acho que já gravamos muito amor aqui, muitos episódios de amor, amar a nossa criança interior, amar a gente mesmo. E como a autoestima e o amor próprio faz com que a gente tenha uma vida pacífica no mundo, conosco, e com os outros. E eu acho que essa paz é justamente o amor próprio barra autoestima, que eu vou simplificar ali com coisas juntos. Porque eu sinto que uma das coisas que a gente é muito reativo e briga é quando a gente tem um ego fragilizado ali, né? Quando é. Eu disse aqui no episódio anterior, ou no penúltimo, sobre aquele filme do Um Gênio Indomável, quando o garoto tá falando com o Robin Williams e ele fica atacando o Robin Williams em diferentes formas, porque o garoto é de atacar as pessoas. E o Robin Williams, quando já tem tudo aquilo superado sobre a pintura, sobre o escritório bagunçado, nada disso abala ele. Porque ele já tá com aquilo resolvido. É bagunçado mesmo, a pintura é feia mesmo. É tipo, vou fazer o quê? É isso. Até que ponto em coisas que o Robin Williams não tem resolvido, que seria no amor dele pela esposa, né, que faleceu. E aí ele explode, porque aquilo não tá bem resolvido ainda dentro dele, né? Machuca e é uma ferida que tá aberta. Mas como o desenvolver. Que a gente não vai conseguir desenvolver tudo na vida, né? Não importa se vai fazer terapia para sempre, coisas novas vão aparecer e tudo mais. Mas como entender que a gente não precisa ser perfeito, e de que a gente pode estar errado, que a gente não precisa saber de tudo. Política, por exemplo, é um tema super complicado. A maioria das pessoas não sabem de tudo. Até quem estuda política não consegue saber de tudo, porque cada país é de um jeito, tem a história do país, tem o que está acontecendo. Política é mais ou menos um jogo de xadrez, onde tá todo mundo querendo foder todo mundo, pelo bem próprio e não sei o quê. E, tipo, quantos de pessoas que não se sentem ofendidas porque se sentem inferiores por não saber tanto de política? É importante que a gente olhe para esse entendimento de que a gente não precisa saber de tudo, né? A gente não precisa. Ofende, né? Machuca a gente, né? Quando falam, por exemplo, criar filhos. O que que não tem as pessoas que se metem como os pais criam as crianças e tudo mais? É difícil para a gente ver de fora e ver um pai fazer uma coisa errada, mas, de novo, um pai ou uma mãe que tem dois empregos para criar criança, como que consegue ter energia para fazer as coisas tudo certo o tempo todo? O que que realmente é certo? O que que está comprovado? O que que não está comprovado? E como tudo isso vai nessa mesma ponto que é como dar opinião, como ouvir opinião, sem querer esganar o amiguinho, o coleguinha e o parentinho. Mas também trago um ponto aqui importante, Cintia Cruz, que tem momentos que tem que brigar sim, tem momentos que tem que sair no tapa sim, que é principalmente quando estão removendo os nossos direitos, quando estão Tem querendo que mudar a meter o louco, lei, tem sim. que sair e protestar sim. Essa escala 6x1 que está acontecendo no Brasil não é uma coisa que a gente tem que saber ouvir. Não tem que ouvir porcaria nenhuma. Isso aí já tem dados de trocentos países que não tem mais a escala 6x1, que país nenhum quebrou, e se você trabalha de segunda a sábado e você concorda com a escala 6x1, Não, você é um amiguinho só, que merece um abraço e para aqui no também falar com Brasil, né, amor. o deputado que trabalha 3 por 4, né, porque trabalha 3 dias, folga 4, tá lá indo a favor da escala 6x1 e brigando e falando que o Brasil vai quebrar se isso mudar, né? Então, assim, queridos, abre o olho de vocês. Tem um Abre o momento olho. que
A violência com tapa na cara é importante, mas não nos culpe se você der o tapa na cara de alguém e for preso, saiba que não temos nada a ver com isso. Cada um é cada um. E eu acho que é, é, não sei, eu tenho vivido agora com as oficinas de escrita e tal, que a gente produz coisas que são avaliadas, né? Assim, porque quando você vai para uma oficina de escrita, é isso, você escreve, lê, as pessoas dão opinião e tal, enfim. Eu acho que também existe uma. Tem gente que sabe criar um ambiente seguro, um ambiente confortável para essas críticas acontecerem. É, sabe, assim, eu já participei de, enfim, muito treinamento, muita coisa, e eu já vi muito ambiente hostil, que você sente assim, nossa, eu vou ser, é, sei lá, jogada aos leões, assim, essa sensação que você tem, né? E isso vai muito, acho que, do facilitador, também das pessoas que estão ali, de como você fala sobre as coisas que você não concorda, né? Quando você não sabe quem é o outro, como que ele vai receber isso que você está falando. Então também tem um cuidado que precisa existir. Eu acho que a gente pode falar tudo que a gente pensa, só que tem maneiras e tem que cuidar de como isso vai ser falado e tal, né? Então eu acho que existe também contextos, né? Tem famílias que existe um ambiente acolhedor e tal, e que essas críticas ou a discordância, ela tem um espaço saudável. Tem famílias que não, porque esse ambiente foi criado de uma outra maneira. Temos um episódio aqui sobre feedback, né? Que é uma que a gente fala do. Vai estar aqui na descrição, mas como é importante também saber que a gente tem que aprender a falar para as pessoas, né? O que a gente sente de uma forma. Não é simplesmente falar para ofender a outra pessoa. Tem momentos em que a gente consegue falar de uma forma que é positiva, tem momentos que a gente não consegue, e como que a gente vive nesse flutuar, né? Porque também o dar feedback é, de novo, uma coisa que eu acho que a gente não aprende. As relações são difíceis da gente conseguir sentar e conversar com a pessoa e não concordar, né? Desconcordar? Discordar. Discordar. Obrigado, Cintia Cruz. Disagree. Tava pensando. Enfim, eu lembro de uma. Eu tenho um exemplo de uma coisa que é importante, que eu gerenciava alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, eu gerenciava um time e tinha duas pessoas que estavam com um conflito infantil, assim, em resumo, dos dois. E aí a gente estava num período de revisão de performance dos últimos 6 meses, e aí acontecia assim: a pessoa dava uma revisão para mim e dava uma revisão minha para o meu chefe. E eu Ah, dava uma revisão para a pessoa e colhia outras revisões. Aí o que aconteceu foi, essa pessoa que estava tendo um dos conflitos mandou a minha revisão que ela ia mandar para mim, mandou para o meu chefe, e o que ela ia mandar, o que ela mandou, que ela ia mandar sobre mim para o meu chefe, ela mandou para mim. ela E o que trocou. aconteceu foi, essa pessoa descascou a banana em mim, falou, Bruno não fez isso, Bruno não fez aquilo. E essa pessoa já era uma pessoa super direta. E aí quando eu li aquilo, eu pensei, tem 50% de chances de que ela ia mandar isso pro meu chefe e mandou pra mim, e 50% de chances que ela realmente mandou isso pra mim. Mas o que aconteceu foi, quando eu li, eu fiquei com raiva. Eu só pensei, essa filha da puta, e não sei o que e tudo mais. Mas eu tive uma semana que era a minha reunião com essa pessoa pra revisar. E aí o que eu fiz foi, eu peguei os pontos que a pessoa listou ali, tentei remover o meu ego e trazer a parte do realmente o que que a pessoa estava certa, o que que a pessoa estava errada, e fazer essa revisão e essa análise com a pessoa. Quando chegou a hora da performance, a pessoa, pela cara dela, ficou completamente perdida porque ela achou que realmente aquilo era para o meu chefe, não para mim. Então ainda tivemos esse período de ajuste, aonde a pessoa foi completamente honesta, apesar dela ser uma pessoa honesta, ela não tinha sido tão honesta assim comigo, e aquilo facilitou dois pontos. Um que é como é importante que ela foi honesta comigo, porque ela tinha sentimentos que precisavam, a gente precisava conversar com aquilo, porque eu era o chefe dela e precisava ouvir aquilo, que ela, mesmo discordando de algumas coisas, e outras coisas que ela estava certa, que a pessoa estava certa. E eu precisava ouvir aquilo, porque é a verdade. E o conflito que ela causou, que é a minha raiva, que é esganar essa pessoa, também proporcionou que eu me tornasse um chefe melhor, porque
eu sou limitado, tem coisas que eu não consigo ver, e ela também se tornasse uma pessoa melhor, primeiro por me dar o feedback, e outro porque tem coisa ali que ela não estava correta, e a gente precisava conversar sobre isso. Mas eu lembro dessa coisa e isso me faz lembrar, às vezes, quando eu tenho que escrever o feedback para alguém, sabe? Ou conversar com alguém, o que é, o quanto de verdade é preciso ser dito aqui, nesse momento. E tem uma coisa que eu lembro que o meu terapeuta dizia muito essa frase, e eu propago ela agora já como minha, que é, aqui dando os créditos a ele, que é, quando a gente não diz a verdade para outra pessoa, a gente impede que a outra pessoa saiba a verdade e que decida o que fazer com aquilo. Por exemplo, alguém que tenha bafo, que tenha mau hálito. Se a gente não diz para essa pessoa que ela tem mau hálito, ela não vai poder escolher ir num dentista ou ir em alguém para ver o estômago dela ou alguma coisa está acontecendo. E ela vive com todo mundo à volta dela, ninguém fala que tem, aí todo mundo fica sentindo o bafo dela, algumas pessoas não vão querer falar com ela, e a gente, por Falando não mal dizer a dela verdade ou pelas falando mal, costas e tal. e a gente, por não dizer a verdade, impede que essa pessoa evolua e decida fazer algo. Ela pode decidir que, tipo, que se lasca, eu não vou fazer nada e o mundo que lute com isso. Enfim, é importante que a gente também aprenda a dizer, como é importante que a gente aprenda a ouvir. E eu acho que eu sempre flutuo nos dois locais. Acho que muito, É. muito saudável hoje, mas sempre com espaço para melhoras. Eu acho desafiador porque eu sempre, assim, nos últimos, sei lá, na última década da minha vida, eu sempre estive num lugar de autoridade, né? Na clínica, então, né, você exerce um lugar de autoridade pelo conhecimento que você tem, então. É isso, né? Muitas vezes você não tá falando o que o paciente tem que fazer, não é isso, mas muitas vezes o seu posicionamento vai ter um peso muito grande para aquela pessoa, porque ela considera, né, você é um referencial ali para ela e tal. E aí sempre dei palestra, treinamento, então é, eu sempre tive nesse lugar de eu sei do que eu tô falando, né? Naturalmente é um lugar de, eu sei, eu tô falando algo que eu sei, eu tenho conhecimento e tal. Então, é, tá num lugar em que eu não tô nessa cadeira do conhecimento é desafiador, assim. Ou quando alguém não concorda, sabe? Eu já, tipo, ai, tá bom, né? Você estudou quanto tempo isso para falar que, ai, não concorda? Sabe? Tipo, e eu percebo isso, assim, na minha falta de paciência, às vezes, que eu falo, meu Deus, sabe? Porque eu já ouvi muitas vezes assim. Não, porque eu vi a fulaninha, que é a influenciadora lá, ela falou tal coisa, tipo, é. A minha vontade de falar, a fulaninha falou isso. Entendi. A fulaninha atende quantas pessoas por dia? A fulaninha estudou quanto para falar um absurdo desse? Mas o quê? Eu tô pela violência, entre aspas, né? Porque o quê? Eu respiro fundo, interessante. Mas não é assim na vida real. Não é assim, porque a Bacana, fulaninha tá bacana falando de esse uma olhar, forma mas tá genérica, né? viajando. Que ótimo. Então, assim, eu acho que é um desafio pessoal, assim, eu não sei se outros psicólogos também passam por isso, né? Porque é isso, quanto mais você estuda, aprende e tal, para quem não tem conhecimento, é muito mais fácil falar besteira. Tipo, eu lembro uma vez um conhecido meu, eu não lembro o que que a gente estava conversando, e ele falou assim, não, porque a raça negra, a raça, eu, tipo, não, mas você sabe que não, né, não são raças diferentes. Não, como não? É óbvio que, tipo, ele falou com uma certeza, sabe, tipo, que só a ignorância dá, sabe? Aquela certeza que só a ignorância pode dar. E aí eu fiquei tão indignada que eu não conseguia nem embasar eu falava, gente, mas não, é óbvio que não são raças diferentes. Não, mas é óbvio que são, meu Deus, eu não conseguia nem responder, sabe? Porque é isso, né? Assim, a ignorância, gente, ela dá um conforto de você fala a coisa com os maiores absurdos com a maior certeza. Porque você não faz a mínima ideia do que você tá falando. Eu sinto que como é importante esse detalhe, né? Quando você diz ali que a influência fala X que não envolve
a minha vida especificamente, né? Que não envolve a minha relação com a minha mãe, não envolve as relações amorosas que eu tive, não envolve os conflitos e não conflitos que existiu. Então, é muito difícil a gente aplicar algo genérico para a vida, né? É claro que nós ouvimos podcast, nós fazemos terapia e tudo mais, mas como destrinchar esses pontos e fortalece a gente, né? Por exemplo, ouvir o feedback, como eu disse, esse exemplo da pessoa que foi honesta pra caramba nessa performance. Como ouvir isso, apesar de pegar em pontos que me machucam e que me afetam, também me trazem valores ali, também me trazem coisas para poder crescer e defeitos que eu tenho e tudo mais. E é a frase que você disse no episódio passado, né? Que é quando a opinião do outro, eu não lembro exatamente, mas você tinha dito a opinião do outro pega justamente no que a gente tem fragilizado dentro da gente, fragilizado. Aí a gente vai e vira onça e quer esganar a pessoa, porque é justamente isso, que é alguém falar sobre algo que é algo que a gente se sente inseguro, que a nossa voz interna que está sempre ali está dizendo que a gente não é bom o suficiente, como que isso afeta a nossa vida, né? E a gente é de uma forma mais reativa. E até um ponto que é importante que eu sinto que é quanto mais a gente descobre sobre a gente, se ama e fortalece essa autoestima e esse amor próprio, mais confortável a gente fica com os nossos defeitos também, né? Eu lembro de defeitos novos que apareciam na minha vida pessoal e amorosa e eu trazia pra terapia revoltado, tipo assim, como assim isso aqui? Eu não sou assim, é meu terapeuta. Não, você é assim, deu tipo, não, eu não sou dele. Não, por causa disso, disso daqui, deu. Ah, aí tipo, não, tá bom, eu sou. E é tipo, aí como é essa parte, né, de que é justamente essa revolta da gente não concordar e não aceitar sobre os nossos próprios defeitos, né? Eu detesto ter defeito, mas eu sou um ser humano e às vezes eu faço cocô fedido e é um defeito, não é? Isso é só uma parte de ser a vida. Os nossos defeitos são partes de ser o ser humano. É importante que alguns desses defeitos a gente trabalhe em terapia ou trabalhe de alguma forma e melhore, porque tem defeitos que não são tão aceitáveis assim. Mas tem muitos defeitos que é parte da gente e amar eles e aceitar eles é importante. E quando a gente consegue fazer isso, esse feedback quando vem, não vem tão doloroso, assim, não vem tão reativo, não vem tanto com as garras de fora, assim, pra dar tapa na cara do coleguinha. A não ser que, de novo, venham retirar os nossos direitos, aí tem que dar tapa sim. Mas, Eu acho que a nossa dica final, assim, nosso direcionamento final desse podcast é melhore, tá bom, lindos? Melhorem. melhore, porque Estamos melhorando, sempre melhorando. melhorando, a gente melhora o outro também. Porque a gente consegue Exato. ouvir o outro. E quero até trazer um ponto aqui, que como a vida é maluca, né? Eu tava lembrando de um exemplo que era eu estava tendo uma discussão com um amigo. Nós somos muito parecidos, né? Então, pessoas parecidas também discutem com uma facilidade que é inacreditável. E aí, eu estava discutindo com esse meu amigo. Nós estávamos discutindo por meia hora, porque nós concordávamos sobre a mesma coisa, só que de formas diferentes. Até que um de nós parou e falou: Peraí, a gente concorda e a gente está discutindo por quê? E aí, demos risada e bebemos. É isso. Então, estamos acostumados a discordar principalmente quando alguém é parecido com a que a gente às vezes concorda na mesma coisa e não percebe que a gente está concordando e mesmo assim está ali discutindo. Como é importante que a gente preste atenção no que a gente está fazendo, no que se vale a pena o que a gente está discutindo ou se vale a pena mesmo discutir por aquilo, porque a minha dica é ouvir a gente é muito importante. Ouvir o que a gente está sentindo, porque a gente está sempre no automático, né? Reagindo e vivendo a vida, mas conseguir parar e ouvir a gente e ouvir o que a gente está sentindo. Nossa, como é maravilhoso. Como é maravilhoso que você sente aquela vontade de esganar alguém e você pensa, ah, essa vontade de esganar alguém vem por causa disso aqui. Tá bom, não vou esganar ninguém. E talvez esse episódio tenha sido um pouco mais violento do que nós esperávamos, Cintia Cruz. Mas É a minha energia, eu tô nessa vibe. eu adotei É, ela. antes de dar as dicas, eu queria mandar um beijo para a maior fã do Demauro que tem nesse universo, que é a minha mãe. Entendeu? Que escuta todos os episódios e depois você me manda um áudio e fala: Ai, como está o Demauro? Ai, manda um abraço. Adorei quando ele falou tal coisa. Então, mãe, um beijo para você, tá? Nós chamamos, inclusive Demauro, tô falando por ele porque eu sei que ele também morre de amores por você.
Olá, mãe da Cintia Cruz. Adoro seus comentários. Tá sempre no YouTube me mandando comentários. Estou sempre lendo eles, compartilhando com Cintia Cruz. Te amo, sou maravilhosa. Muito obrigado por ter feito essas mulheres maravilhosas na vida. Eu sei que tem um homem pelo meio ali também, mas eu não tive muito contato com o homem pelo meio, então eu não posso dar opinar. Mas um beijo, sua maravilhosa. Hum. Dicas de filmes. Eu não sei Tem se é um relacionado com o clássico, hein? tema, Ah. mas eu vou falar do Hamlet, porque Cintia Cruz me Ai, recomendou esse nossa. filme. Eu assisti e pensei, meu Deus do céu, que filme gostoso, que filme bom, e dá um sentimento ali bom na gente, talvez não tão bom assim. Hamlet, maravilhoso. Dica. E vou dar uma outra dica que é relacionada ao tema, que é o Filho de Mil Homens. Vai ser, eu acho que é o meu filme do ano. Vai até superar a Grande Beleza aqui no ano do ano que estamos. Porque o Filho de Mil Homens justamente mostra ali, as pessoas não sabem ouvir as outras, a gente não sabe dizer aquela dor que tá sentindo e aquele amor que tá sentindo e como que tá tudo entalado dentro das pessoas, e as pessoas não sabem dizer, não sabem ouvir, e o filme vai assim, e tem uma pessoa que sabe dizer, uma pessoa que sabe ouvir, sabe-se lá como, e quando essa pessoa que sabe dizer e sabe ouvir encontra essas pessoas que não sabem dizer, não sabem ouvir, ela potencializa essas pessoas ainda mais e o mundo fica mais cheio de amor e mais abraço e mais coisa gostosa. É, o Crisóstomo, ele é a aceitação radical mesmo das pessoas, né? Uhum. Assim, é muito bonito de ver, né? É, eu acho, quando eu penso no Clube da Luta, aliás, quando eu penso nessa coisa dessa voz interna, do crítico interno, de autoestima e tal, me vem muito a coisa ali do Clube da Luta, né? Assim, como os personagens são é, um o contrário do outro, e quanto um reforça ou não as inseguranças do outro, essa dinâmica, né? Que existe internamente da gente também, na gente também e tal. Então, acho interessante, assim, gosto. E eu queria relembrar o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, porque ela vai falar muito sobre a gente enxergar as nossas vulnerabilidades não só como coisas que a gente tem que esconder e se defender, né? Porque é isso, a crítica dói porque tá falando de algo que é vulnerável dentro da gente. Então, eu acho bom, assim, retomar esse livro. Acho que é isso por hoje. Então, em resumo, o episódio foi bem mais violento do que a gente imaginava, mas não tem como, a gente tá em 2026. A coisa não tá fácil no mundo. E mas no seu dia a dia, no seu microcosmo, tem como ter menos violência, mais aceitação, se você entender esses espaços e entender que o atrito pode ser importante para o seu crescimento. Então, acho que é isso. Um beijo. Tchau, tchau.